Bom, pessoal, bom dia. Obrigado por se inscreverem para participar do nosso webinar. Eu sou o Thiago Banzato, gerente de pré-vendas da Recognition, e conosco está também o Bruno Zampaglione, que é o diretor de operações da TCG Brasil. O intuito da nossa conversa hoje, unindo a experiência da Recognition de 30 anos no fornecimento de soluções para o processamento de documentos por imagem no mercado financeiro, em conjunto com o nosso parceiro internacional, a TCG Process, que é a fornecedora da solução DocProStar, que vocês vão ver aqui hoje, apresentarmos como se implementa uma jornada de transformação digital em processos financeiros e bancários, principalmente, a partir do processamento inteligente de documentos. E essa transformação digital visa promover reduções de custos, uma melhor experiência do cliente, que vai desde o momento da abertura da conta até na contratação de produtos e serviços bancários. A nossa agenda hoje vai consistir de 3 etapas. Na primeira etapa, o Bruno vai apresentar como se dá efetivamente a implementação da transformação digital através do uso da plataforma DocProStar. Na segunda etapa, nós vamos demonstrar alguns casos práticos, que serão 3. O primeiro, abertura de contas digitais, tá? Exemplificando como se abre uma conta a partir de um dispositivo móvel, usando um app, por exemplo. Um segundo item, direcionado à abertura de contas pessoa jurídica, e a gente vai endereçar mais especificamente a questão de firmas e poderes, que é uma demanda frequente em todos os nossos clientes do segmento financeiro. E, por fim, nós vamos ver como que se dá um processo de triagem de documentos. Tá? Ao final da apresentação, nós vamos deixar uns minutinhos finais para que vocês possam realizar perguntas. Tá? Inclusive, eu vou pedindo, se vocês puderem, durante a apresentação, colocando as perguntas aqui no chat, que daí ao final o Bruno vai ter um tempinho aí para, se não conseguimos responder todas, a gente responde o que for possível, e depois a gente pode complementar as respostas por e-mail também, tá? E todo esse material que está sendo apresentado hoje, assim como o link do vídeo, né, Bruno, a gente vai poder disponibilizar para vocês todos por e-mail ao final da apresentação, tá bom? Então vamos lá, Bruno, com você. Obrigado, Thiago. Bom dia, pessoal. Como o Thiago mencionou, a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre como implementar ou como iniciar ali um processo de transformação digital, em especial ali usando como pano de fundo ali empresas do segmento financeiro. Para isso, a gente tem um PPT que vai, enfim, mostrar cada uma dessas etapas, algumas informações relevantes sobre esse segmento, e mais algumas demonstrações, algumas que nós já temos em operação, outras que, enfim, estão em provas de conceito ou que já foram realizadas no passado pela TCG em parceria com alguma outra empresa do segmento. Bom, antes de eu começar falando especificamente da plataforma ou de como a TCG, em parceria com a Recognition, a gente consegue iniciar ali e entregar uma transformação digital bem-sucedida, eu queria mencionar um pouquinho a respeito de alguns números sobre o segmento, né, pós-pandemia do Covid. Primeiro que o Grupo Everest fez um levantamento que o processamento inteligente de documentos, né, que é o que nós chamamos de Smart Capture, Smart Process, ele claro, foi afetado com a pandemia, né, com a crise do Covid-19, mas ele é um mercado que ele segue ali numa demanda acelerada, né, um crescimento acelerado. Eu acho que com o advento da pandemia, empresas, em especial do segmento financeiro, perceberam que não existia mais, a vida seria muito mais difícil se você não tiver, de fato, os seus processos digitais, né, ou a sua vida digital. Né? Não existe mais a possibilidade de você ter uma empresa desse segmento sem ter um canal digital, sem ter uma possibilidade de interlocução direta com o seu cliente através de meios digitais. E olhando, né, para o mercado ali de processamento inteligente de documentos, o que se espera o maior crescimento são, de fato, os segmentos financeiro e saúde. Então, isso é um levantamento do Grupo Everest, que vem dizendo que cada vez mais as empresas do segmento, e aí a gente tem o Open Finance, que está aí justamente
para mostrar isso e outras tecnologias que estão sendo aplicadas ao segmento, justamente para trazer maior ganho e maior produtividade nos produtos e serviços ofertados por empresas desse ramo. Quando a gente olha sobre um prisma de mercado, né, ainda existem 1/4 dos cenários, existem documentos, né, sendo trafegados em 1/4 dos cenários de operação. Então, isso quer dizer que ainda tem muito volume de documento, muita necessidade de processamento, e isso vem atrapalhando as agendas de transformação digital, né? Toda vez que você tem dependência de um documento físico trafegando de um lado para o outro, fica muito difícil você automatizar, fica muito difícil você utilizar componentes de inteligência artificial ou de mineração de dados para automatizar os processos de negócio. E esses documentos, no geral, são semi-estruturados e não estruturados. Então, e-mail, é documento jurídico, são documentos que são de difícil tratamento justamente porque ele não tem uma estrutura, né? E, de novo, né, o maior crescimento, claramente, está relacionado ao segmento financeiro e ao segmento de saúde, né, healthcare. Falando um pouquinho dos gastos com tecnologia para o setor, né, também, de novo, o setor bancário é um dos setores que mais investe em tecnologia. Então, de fato, acho que todas as empresas que vendem ou que produzem tecnologias de automação estão olhando para esse segmento, né, e essa informação é da FEBRABAN. Então, acho que se você, dentro da sua empresa, ainda não está tentando automatizar os seus processos, investindo em tecnologia, eu acho que em algum momento isso vai acontecer, porque já é uma realidade, né? Não tem mais como a gente, principalmente quando a gente olha para back-office, né? O back-office do segmento financeiro ainda gera muito trabalho manual. Então, se você puder iniciar o quanto antes uma jornada investindo em tecnologia, isso pode ser bom, né? E o setor bancário é um dos que mais investe. E de todo esse investimento, né, ou de todo esse aporte que é feito em cima de tecnologias, a grande maioria está em inteligência artificial. Eu acho que o caminho, né, blockchain é forte, também RPA também é forte, mas a grande maioria está em inteligência artificial. Eu acho que o segmento percebeu que a inteligência cognitiva ela é capaz de tomar decisões tal qual um ser humano, e isso automatiza processos de negócio, né? Se você consegue aprovar uma conta, uma abertura de conta, ou aprovar um financiamento, ou eventualmente liberar um empréstimo pessoal sem a intervenção humana e com toda a garantia do antifraude realizada por motores de inteligência cognitiva, acho que isso é o estado da arte do setor, né? Então, inteligência artificial ela é o que mais vem sendo comentado aí pelo segmento. É importante a gente falar também de alguns números, né? Então, só de janeiro a abril de 2020 houve um aumento de 22% nas transações bancárias realizadas de forma digital, né? Então, se a gente pega ali o período de início do lockdown, realmente não houveram outras alternativas, os bancos que não tinham canais digitais tiveram que começar a investir fortemente nisso, ou que o canal digital não era muito forte, eles precisaram olhar isso, né? Os canais digitais que já existiam, eles receberam 74% do total das transações realizadas por pessoas físicas. Houve um crescimento de 19% no volume de transações somente no período, né, dentro dos canais digitais. Os atendimentos de chatbot registraram um crescimento de 74%, ou seja, do dia para a noite, né, tudo virou digital, tudo precisou virar digital, né? A gente iniciava um fechamento contínuo do país e com isso não existia mais trânsito de pessoas, e por isso todo esse aumento, esse crescimento voltado para os canais digitalizados dos bancos, né? Mas a TCG, em conjunto com a Regoinista, a gente acredita que pode melhorar ainda mais, né? Então, muitos desses processos eles já viraram digitais, mas o back-office ainda é muito forte, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para emissão de cartão, produtos como emissão de cartão de crédito, abertura de contas, pessoa física ou jurídica, financiamento de veículos, crédito pessoal, reembolso, comissionamento, esses são os processos que ainda demandam muito de back-office, né? Então, esses são os processos que a gente sugere, né, que são os quick wins, que a gente pode olhar rapidamente e tentar entender nesses processos como a gente pode automatizar, como a gente pode emitir um cartão de crédito mais rápido, ou autorizar a emissão de um cartão de crédito mais rápido, como a gente pode abrir a conta para aquele cliente, né, realizar um onboard, mas de forma totalmente digital, sem interação física, somente recebendo e validando os documentos utilizando componentes de inteligência artificial. Então, a gente entende
que existem ainda muitas possibilidades de redução de custos operacionais, e isso vai otimizar o tempo de resposta, vai melhorar a experiência do teu cliente, a satisfação do teu cliente, justamente porque você está olhando para processos que hoje ainda demandam de muita documentação e que cada vez mais podem ser automatizados, né? Mas o que a gente pode fazer, né? Como a gente pode formalizar digitalmente esse documento, né? Então, primeiro, falando um pouquinho do conceito da formalização digital, é quando você consegue colocar a tecnologia para ela, com base nas regras pré-estabelecidas, garantir que uma transação está em conformidade, né, para cada tipo de produto, né? E com isso, a gente consegue ter tecnologia para, por exemplo, verificar o set de documentos, né? Então, quando a gente fala de crédito imobiliário, a primeira grande dor, né, por exemplo, é garantir que todos os documentos requeridos para aquela transação estão presentes dentro do dossiê, né? Então, às vezes, a gente geralmente tem no crédito imobiliário um SLA de D mais 15. Então, você esperar ali 15 dias para saber que, por exemplo, a sua CNH não estava dentro do processo, por isso seu crédito não vai ser aprovado, isso é algo que fere muito a relação com o cliente, né? O cliente está ali ansioso por aquele recebimento. Analisar a qualidade das imagens, também não adianta eu ter todos os documentos lá dentro e não conseguir ler, né? Eventualmente, principalmente por questões legais, você pode precisar recuperar aquele documento, e o documento ele precisa estar em boa qualidade, você precisa claramente entender ou interpretar que documento é aquele. Isso também facilita a redução de fraude, né? Porque eu acho que quando a gente olha para um documento de baixa qualidade, você não tem a menor capacidade de entender se aquele documento é real ou não. Verificar se os documentos pertencem a indivíduos, aos indivíduos que estão envolvidos no processo. Então, é muito comum, quando você está tentando um financiamento, você tentar, ou você receber um holerite que não é da pessoa que está financiando, ou um comprovante de residência que não é da pessoa que está tentando financiar aquele bem. Validar se todas as informações descritas estão de acordo. Então, a gente geralmente tem um contrato, pode ser digital hoje em dia, mas a gente precisa checar se as informações que estão no contrato são as mesmas que figuram, por exemplo, no documento de identificação, que eventualmente o cliente pode ter capturado usando o dispositivo móvel. Então, ele escreveu e assinou um contrato digitalmente, mas ele precisa garantir que todas as informações de comprovação que comprovam a descrição do contrato estão aderentes, e verificar, obviamente, as assinaturas, né? Se todos os documentos estão assinados, se existe, né, de fato, a presença de assinatura. Então, hoje, esse tipo de formalização ela pode ser totalmente automatizado utilizando uma plataforma. E você deixa o back-office, ou você deixa ali o teu departamento de análise de crédito, né, análise de documentação, trabalhando só na exceção. Só quando a plataforma não consegue automatizar o processo, aí sim a gente tenta incluir ou tenta colocar as pessoas, tá? Então, os principais desafios para esse tipo de automação, hoje, né, a gente tem diferentes dispositivos de captura, né, principalmente com a questão da pandemia, você tem hoje muita captura via celular, né, ninguém vai mais na agência física entregar um documento para ser capturado, por exemplo, por uma multinacional, né? As pessoas que podem, elas tiram a foto do documento, ou digitalizam em casa e fazem um upload, ou enviam digitalmente via WhatsApp ou via e-mail para o gerente para tentar solicitar o acesso a um produto ou serviço. É um desafio do Brasil, mas não só por conta do Covid, né, mas do Brasil como um todo. A gente tem muitos documentos, muitos tipos documentais, né? Os documentos, a classe dos principais documentos são poucas, mas a gente tem muito documento que substitui um documento principal. Então, em pequenos processos, por exemplo, como onboard, a gente tem uma variação, onboarding de cliente pessoa física, a gente tem uma variação muito grande de tipos de documentos. Os documentos com elemento de segurança, né, quando a gente olha, por exemplo, para o cenário de financiamento de veículos, principalmente veículos usados, quando você tem um DUT e você precisa processar aquele DUT, no geral, a marca d'água do papel do DUT, ela sobrepõe a informação que está descrita matricialmente em cima daquele documento. Então, isso acaba atrapalhando muito a automação, mas são desafios já superados hoje. E a classificação e extração de dados em fotocópias, né? Isso, com o Covid, vem reduzindo, né? Mas ainda a gente ainda encontra documentos fotocopiados. Mas, no geral, esse tipo de documento ele tem baixa qualidade e você acaba tendo 1, 2, 3 tipos de documentos na mesma imagem, né? Então, a pessoa coloca lá na máquina de fotocópia 3, 4 documentos, tira uma fotocópia única e envia isso como comprovação do processo. Então, esses são desafios que a gente encontra quando a gente tenta, de fato, transformar os processos dentro do segmento. E como é um processo padrão aí, por exemplo, de crédito consumo, né? Então, hoje, o cliente ele solicita a operação, então pode ser através dos canais digitais do banco,
primeiro passo ali é o cliente ele preencher um formulário, enviar as informações que comprovam aquele formulário, que é o dossiê. O banco, no geral, ele recebe esse dossiê, identifica qual é a operação e envia para análise. Essa análise, geralmente, ela é realizada por um back-office, seja externo ou interno dentro do banco, mas é um setor que ele é preparado para analisar a documentação daquele produto ou serviço. Então, esse back-office ele vai receber, ele vai classificar ali os documentos, entender quais documentos estão sendo processados, olhar os dados, né, preencher os dados, validar as informações, para só depois responder para o departamento do banco o resultado daquela formalização, né? E aí o banco opta por liberar ou não a operação e o cliente ele recebe ou não aquele crédito, né? Então, você tem ali uma etapa braçal de análise por trás do departamento que vai conceder ou não aquele produto ou serviço, que é denominado back-office, né? E esses back-office, no geral, eles são terceirizados, né, em grande maioria, mas existem ainda, principalmente para a parte jurídica, muitos back-offices que são internos dentro das empresas do segmento. E hoje é aqui que a gente quer atuar, nessa etapa de back-office. Como a gente consegue otimizar essas etapas para que, quando o banco ele receber o documento do cliente, ele possa ter a resposta da liberação o mais rápido possível e sem, de fato, a necessidade de intervenção, sem o que o cliente tenha que se deslocar, que ele possa perceber ali se ele vai receber ou não aquele produto ou serviço o mais rápido e com a menor quantidade de humanos dentro do processo de negócio. Esse é o que a gente vai focar dentro dessa apresentação. Falando um pouquinho de cada etapa dentro do back-office, né? Então, primeiro, a classificação automática. Hoje, as plataformas como o DocProstar, que o Thiago mencionou, elas já possuem inteligência cognitiva que tem a capacidade de classificar automaticamente documentos. Então, a própria plataforma ela entende qual documento que está sendo processado, seja com base no layout ou no conteúdo, e consegue tipificar isso. Então, eu consigo, em questão de segundos, olhar um dossiê com 20 documentos e dizer quais são os documentos que estão ali dentro, sem intervenção humana. E esses documentos eles podem ser documentos de identificação e comprovantes, que são um pouco padronizados, ou contratos e fichas cadastrais, que são específicos de cada banco. A própria inteligência ela vai aprender com os documentos durante o processamento deles, durante a operação deles. Mas esses documentos também podem ser outros, né? Documentos que são inerentes a cada processo. Então, se você está falando de um crédito imobiliário, você vai ter as matrículas, as escrituras, você vai ter IPTU, enfim, se você está falando de comissionamento, você vai ter nota fiscal, se você está falando de financiamento de veículos, DUT, CRLV. Então, a ideia é que a plataforma não dependa de processar somente um tipo de documento ou um grupo de documentos. A plataforma ela tem que ter a capacidade de processar qualquer tipo documental, independente do processo de negócio, né? Desde o onboarding de cliente até o RH do banco, até o sistema, o departamento jurídico, não importa. A plataforma ela tem que ter a capacidade de entender qual documento está sendo processado e automatizar, independente da operação. Depois que eu classifico, o próximo passo é extrair os dados, né? Então, tal qual um ser humano faria, né? Primeiro eu entendo qual é o documento que está sendo processado e depois eu leio aquele documento para tentar obter os dados que são relevantes para o meu processo de negócio. Então, se eu estou falando, por exemplo, na nota fiscal de comissionamento, eu vou extrair lá o CNPJ da empresa que vai receber o comissionamento, o valor, a data e tudo mais. Para que isso funcione para todos os departamentos do banco, para que isso funcione para todos os departamentos da empresa, é importante que a plataforma não dependa de um mapeamento físico de posição para extração de dados. Então, a gente tem a imagem do documento que a gente recebe, a gente tem o resultado textual, que é chamado OCR, desse documento, e o que a plataforma vai fazer é vasculhar as informações e extrair o que é relevante para o processo de negócio, independente da posição. Então, a gente gosta de usar nota fiscal como um bom exemplo, porque, principalmente quando você fala em nota fiscal de serviço, você tem 5.300 e tantas prefeituras, e cada prefeitura tem seu modelo de nota. Se eu tivesse que mapear o layout para falar, olha, extrai daqui, extrai daqui, extrai daqui, seria inviável, seria um trabalho que não termina nunca. Então, a plataforma que faz o processamento inteligente de documentos, ela tem capacidade de entender qual é o tipo documental, que é uma nota fiscal, e vasculhar dentro do conteúdo textual as informações que são relevantes, independente da posição. Então, isso você consegue fazer e por isso que você consegue ter uma plataforma que, de fato, consegue atender qualquer cenário de aplicação, qualquer processo de negócio. E, por último, tal qual também um ser humano faria, eu já classifiquei os dados, eu já extraí as informações, eu preciso fazer o que nós chamamos de validação cross-document, né? Então, entre os documentos, eu garantir que as informações são
estão aderentes, né? Então, primeiro, como eu falei, eu classifiquei e separei os documentos, depois eu extraí as informações e validei os dados, e, por último, eu vou checar, bom, ok, o dado que está no contrato é o mesmo dado que está no documento de identificação, que é o mesmo dado que está no comprovante de rendimentos, por exemplo, no comprovante de renda. Então, fazer a formalização final é justamente fazer o cross-check entre os documentos para garantir que todas as informações que figuram no contrato ou no documento principal existem e são comprovadas pelos outros documentos que estão dentro daquele expediente, daquele dossiê do cliente. Então, acho que esses são os 3 grandes pilares de automação que podem hoje ser realizados por uma plataforma e você consegue, de fato, reduzir drasticamente a necessidade de intervenção humana nesses processos de negócio. E, por último, ali, ainda fazer algumas validações. Então, consigo comparar visualmente, né, as assinaturas entre os documentos, eu consigo ver múltiplos documentos dentro da plataforma. Então, todo o processo de formalização, ele tem que ser realizado pela plataforma, deixando ali o ser humano para trabalhar, de fato, na exceção e no relacionamento direto com o cliente. Mas por onde a gente começa, né? Por onde a gente starta esse processo todo? Então, só falando um pouquinho da TCG e por que dessa parceria com a Recognition, né? A TCG é uma empresa de origem suíça que ela tem como visão utilizar todo o conhecimento especializado que a gente tem, toda a nossa experiência de mais de 20 anos nesse mercado para criar uma plataforma que automatiza processos documentais, né? Então, desde a captura até a entrega, todos os processos de qualquer departamento, de qualquer complexidade, podem ser automatizados dentro da nossa plataforma. Nós só fizemos isso desde a abertura da empresa e vamos fazer isso pelos próximos 10 anos. Eu voltei agora, recente, do nosso Global Meeting em Portugal, e a ideia do evento é sempre como a gente pode automatizar mais, como a gente pode facilitar a vida dos nossos parceiros de negócio. E a TCG, enquanto empresa de software, depende de empresas como a Recognition para que entregue, imagina, nós estamos olhando de um âmbito global todos os departamentos da empresa. Como que a gente consegue abraçar todos esses departamentos? Então, a gente tem integradores como a Recognition que vão fazer isso para a gente, vão ajudar a gente a atender da melhor qualidade possível todos os nossos clientes. A TCG ela tem uma filosofia de Think Global, Act Local, então nós crescemos por abertura de filial, né? Então, a ideia da TCG, a TCG entende que para esse tipo de processo, para que esse tipo de jornada ela possa ser bem sucedida, é importante que o fornecedor esteja presente no mesmo mercado onde se deseja atuar. Então, onde a TCG deseja ter operação, a gente vai conseguir ter um escritório com suporte, serviços profissionais, atendimento, parceria. Isso faz com que o integrador, como a Recognition, possa ligar diretamente e falar com a gente no mesmo idioma, dentro do mesmo fuso horário, que quer dizer que você não vai entrar numa fila de chamadas ou, enfim, ter que aguardar o fuso horário lá da Suíça ou de outro país para que você possa ser atendido, né? Então, no momento que você ligar, você vai ter tanto o atendimento do parceiro local, que é a Recognition, como do próprio fornecedor, que é a TCG. Nosso posicionamento, né? Então, a plataforma da TCG, né? A TCG como empresa que produz uma plataforma de automação, nós entendemos que diariamente as empresas elas recebem ali uma enxurrada muito grande de documentos, né? E isso, quando não tratado, isso gera ali uma perda total de controle, né? Então, você tem caos na informação, né? Toda essa informação entra de forma desestruturada dentro da companhia, e você tem ali perda de SLA, custo laboral, você tem custo de TI, porque você não consegue tratar toda essa informação ao mesmo tempo, ou pelo menos com a velocidade que você precisa. E, para isso, a TCG resolve esse desafio, incluindo a plataforma da ProStar como uma plataforma corporativa que vai capturar ali as transações no momento que elas entrarem dentro da empresa. Ela vai compreender, utilizando os mecanismos de inteligência cognitiva e a mineração de dados, aquela transação que está sendo realizada, e a gente vai tomar a decisão no lugar do ser humano. Então, se é um processo jurídico, por exemplo, eu já vou entregar para o advogado esse processado. Se é um processo de onboarding, eu já vou entregar para a área de onboarding com a formalização concluída, né? E com isso você tem, de fato, decisão tomada por dados, você tem uma satisfação do cliente, porque a resposta, mesmo que negativa, ela acontece de forma muito rápida, você tem uma satisfação maior dos seus colaboradores, porque, de fato, eles estão trabalhando só na exceção do processo. Então, caso o volume de transações aumente, você só aumenta a capacidade de processamento da plataforma, você não precisa aumentar
exponencialmente o teu time para atender essas necessidades, e você tem ali uma TI já preparada para outros canais digitais. Então, se qualquer integração for necessária, isso já está disponível, já pode ser só plugado ali numa plataforma que já está gerindo todas as informações corporativas. O produto, né? A gente se posiciona na plataforma como um motor de processamento, né? Então, nós temos ali, obviamente, para que isso tudo funcione, nós temos um motor de processamento baseado em BPMN, e esse motor de processamento tem por cima um motor de aplicação. Então, nós conseguimos modelar e automatizar o processo de negócio, eu vou mostrar isso, e conseguimos utilizar os componentes tecnológicos para que cada vez menos você tenha a necessidade de intervenção humana. Então, o teu processo está orquestrado e modelado e documentado e controlado também pela uma plataforma, obviamente, e toda vez que uma transação precisa de uma intervenção humana, nós plugamos ali os nossos componentes tecnológicos para que ele execute aquela ação no lugar do ser humano. E com isso, como eu falei, a ideia é que a gente capture o dado, independente do formato, independente do canal de entrada, pode ser mobile, multifuncional, impressora, upload, não importa, pode ser um documento Word, Excel, PDF, qualquer tipo documental, e-mail. Nós compreendemos, né, classificamos e extraímos as informações, validamos as informações contra bancos de dados, serviços externos, tomamos a decisão no lugar do ser humano, e caso o ser humano discorde da nossa decisão, a plataforma é capaz de aprender com a decisão que foi corrigida pelo ser humano e retroalimentar uma base de conhecimento para que, na próxima vez que uma transação similar passar pelo processo de negócio, a gente possa tomar a decisão tal qual um ser humano tomaria, né? Óbvio que isso não se aplica a todos os processos, a gente habilita ou desabilita isso de acordo com o processo de negócio, mas é importante mencionar que a gente tem essa possibilidade. E, no final, a gente entrega a informação processada para o sistema fim. Então, a ideia não é reter a informação dentro do nosso ambiente, a ideia é a gente manter tudo isso, a gente recebe, processa e entrega para o sistema fim. A gente mantém a nossa base ali, até por conta da LGPD, da GDPR, a gente não retém informação dentro da nossa plataforma. Tudo que eu vou mostrar é no-code, low-code, o que quer dizer que você vai só parametrizar os processos de negócio dentro da nossa solução, não é necessário desenvolvedor, você só parametriza, arrasta, modela e automatiza os processos de negócio. E com isso você consegue justamente ter todo o teu fluxo, né? Você constrói as aplicações dentro do motor de processo, abertura de conta, crédito imobiliário, processamento de sinistro, utilizando as atividades que já foram desenvolvidas e implementadas. Então, você conecta as atividades de acordo com a sequência lógica do teu processo de negócio e, no final, você conecta com o teu sistema fim. Então, tudo out of box, né? Você só precisa arrastar ali e parametrizar as informações de acordo com a sua necessidade. A ideia da plataforma também não é substituir todo o teu parque tecnológico, nós temos essa capacidade, mas não é o nosso objetivo. Nós entendemos que, principalmente, empresas do segmento financeiro já têm seus RPAs, já têm seus workflows, suas outras plataformas de BPM, e o que a gente quer, né, como uma plataforma de última geração, é trocar informação com esses sistemas via API. Né? Então, no momento que vocês julgarem necessário, a gente pode buscar a informação ou receber a informação para processamento, e aí você não precisa substituir, você só adiciona capacidade de inteligência cognitiva, você só adiciona automação no teu processo de negócio através da utilização da nossa plataforma, integrada com os sistemas que você já tem dentro do banco. Então, se você já tem um processo que está orquestrado, só manual, você pode, antes de jogar para um ser humano, jogar para um fluxo de processo dentro do Ocrostar, a gente automatiza e depois devolve o resultado para o teu workflow. Você não precisa mexer na tua camada de front-end. Falando um pouquinho agora, tentando cumprir aí a agenda das demonstrações. Então, rapidamente, como que funciona a modelagem de processo dentro da nossa plataforma, né? Então, como eu falei, é uma plataforma no-code, low-code, o que quer dizer que você só arrasta as atividades e você tem a capacidade de criar seus próprios fluxos, né? Então, aqui eu demonstro criando ali um cliente, um projeto e um processo dentro da plataforma, né? Esse processo eu controlo SLA, prioridade e tudo mais. E o que eu vou fazer é arrastar as atividades para dentro do fluxo de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, simulando um fluxo que eu recebo, por exemplo, notas fiscais por e-mail, eu preciso baixar automaticamente esse e-mail, extrair os anexos, extrair as informações, aprovar automaticamente, e se tiver tudo ok, salvar, por exemplo, num outro sistema via API. Se tiver algum problema,
a gente mandar para uma validação manual, por exemplo. Então, observem que as atividades de importação de e-mails, atividades de extração, conversão, OCR, elas já estão desenvolvidas. O que você vai precisar fazer é modelar o teu processo de negócio e preencher os parâmetros, né? Então, se eu estou falando que eu vou importar ali um e-mail, então o que eu preciso dizer é quais são as informações desse e-mail, né? Como é que eu acesso essa caixa de correio? Se eu estou dizendo que eu vou conectar com uma API, eu preciso aqui parametrizar qual é a API que eu quero conectar, qual é o método, qual é o método de autenticação. Então, tudo já está desenvolvido, você só precisa parametrizar as informações dentro da plataforma, né? Se eu vou extrair um e-mail, né, eu tenho que dizer o que eu vou fazer com o corpo do e-mail, qual anexo que eu quero extrair, qual caixa de correio que eu quero conectar. Então, todas essas atividades são parametrizadas. E nós temos o conceito de Easy Deploy, que é quando você, com um clique, você publica aquele processo automatizado dentro do ambiente. Esse ambiente pode ser um ambiente de homologação, produção, quality assurance. A própria plataforma se encarrega dessa publicação e você não tem que se preocupar ali em copiar arquivo de um lado para o outro, executar script em banco de dados. A própria plataforma vai fazer isso tudo para você. Depois que você publica esse processo, né, o próximo passo é você ver as transações, né? Então, nós temos um conceito de monitoramento em tempo real e você consegue ver as transações trafegando dentro do fluxo de processo. Então, conforme aquele fluxo está em produção, você vai vendo as transações entrando e navegando dentro de cada etapa desse processo de negócio e você consegue facilmente identificar gargalos, identificar o stack trace, quem fez o quê, quando e onde, né? Você tem capacidade de entender na tua operação onde você precisa botar mais gente, retirar mais gente, onde você precisa otimizar o teu processo de negócio, né? Então, e, obviamente, quando tem algum problema, fica visualmente fácil de você perceber, né? Nesse gráfico, a gente consegue, inclusive, mostrar se o documento está atrasado ou não dentro de uma perspectiva de SLA. Então, hoje, nossos clientes utilizam televisões, né, espalhadas pelos departamentos, mostrando justamente como é que está o fluxo do processo no dia a dia. Então, é uma outra vantagem de você utilizar uma plataforma de processamento inteligente de documentos como o DocProstar. E, obviamente, né, temos também as informações estatísticas, né? Se você quer saber quantos documentos passaram pela sua operação, né, como é que está a disponibilidade do teu ambiente, você tem essa informação já disponível dentro da própria plataforma, né? Então, você tem ali uma parte de grandes números que você consegue ver quantos documentos foram processados, quantas transações passaram por cada fluxo de processo, você consegue ver como estão os serviços de processamento, você consegue ver como é que está o teu consumo de banco de dados. É uma parte mais de sustentação de TI, mas é o que dá a visibilidade da tua operação, né? Então, mesmo o time de TI, ele vai ficar olhando para um canal único de solução, ele não precisa ficar monitorando várias plataformas, porque todos os fluxos poderiam estar implementados dentro da mesma plataforma. E aqui a gente consegue trazer informação histórica, enfim, como está todo o teu cenário de processamento dentro daquele ambiente em questão, né? E aqui temos ainda o consumo de CPU e memória por cada serviço, enfim, todas as informações disponíveis. Então, é uma plataforma que, de fato, está preparada para atender a todas as necessidades, para atender a toda a questão do processo, que são relevantes para esse tipo de processo. Falando agora um pouquinho, né, dos processos que podem ser automatizados dentro da nossa plataforma, quando a gente olha, por exemplo, para um processo de abertura de contas digitais, nós temos ali o cliente, que ele, né, como um conceito, um cliente que pode baixar um aplicativo no dispositivo móvel, capturar, né, tirar as fotos do documento, e esse aplicativo ele tem que ter a capacidade de detectar o documento, corrigir perspectiva, cropar para que você receba de fato um documento, não uma foto que contém um documento, que atrapalha muito a automação. Mas quando ele baixa esse aplicativo e captura, o banco, a plataforma, em vez do banco receber diretamente, a plataforma pode receber esse documento, analisar as informações, gerar automaticamente uma ficha cadastral e enviar para assinatura. O próprio cliente ele assina essa ficha cadastral no próprio dispositivo, a plataforma analisa se essa ficha está completa, caso tenha alguma dúvida, envia para o back-office só avaliar o resultado da formalização. Se tudo estiver correto, a gente envia o dossiê para armazenamento e autoriza ali aquele processo de abertura de conta, né? Então, isso nós chamamos de um processo inteligente, né, um Smart Process, porque você tem uma plataforma que ela tem a capacidade de conectar
componentes de Smart Capture, com robotização, com pessoas, né? Então, a plataforma está orquestrando o processo de negócio e está mesclando tecnologia com pessoas justamente para você ter a automação, né? A automação orquestrada. Então, mostrando esse processo, então, eu vou apresentar um vídeo que tem um aplicativo mobile conectado com um fluxo de processo dentro do DocProstar e mostrando a interface de back-office, como isso ficaria dentro da própria plataforma. Então, aqui nós temos o fluxo de processo. Deixa eu tirar o áudio aqui. Nós temos o fluxo de processo, né, e o aplicativo, onde a pessoa ela pode preencher e falar que deseja abrir uma conta. Então, ela vai preencher aqui um número qualquer de controle. O próprio aplicativo fala, capture seu documento de identificação. Então, observa que o aplicativo vai detectar o documento e já cropar ele, né, detectar as bordas e corrigir a perspectiva. Então, a gente, de fato, vai receber um documento. Ele indica, olha, capture agora seu comprovante de residência. Então, estou capturando ali um comprovante de residência. E, por último, ele indica, capture a sua selfie, porque a gente vai executar uma verificação de similaridade entre a selfie da pessoa e o CNH, né? Então, para garantir ali que realmente é a pessoa que está tentando abrir aquela conta. Ele envia o documento, o que o aplicativo está fazendo é que ele já está conectado com um fluxo de automação dentro da plataforma DocProstar, e esse fluxo ele vai receber esse documento, né, classificar e extrair as informações para checar se o dado que está no CNH é o mesmo dado que está no comprovante de endereço, vai checar a selfie, ver se a pessoa que está tentando abrir a conta de fato é a pessoa que figura no CNH. Se tudo estiver correto, ele segue por um caminho de criação do contrato e disponibilização para assinatura. Enquanto isso, né, nesses segundos, a pessoa está aguardando o processamento lá no próprio dispositivo. Aqui ela já abre, já vê que o contrato foi gerado automaticamente com as informações extraídas do documento e ela pode selecionar aqui para fazer a assinatura, né? Assinou, ela avança no processo e essa transação segue para análise de back-office. Quando a gente submete isso para o departamento, observa que a gente já tem o CNH na melhor qualidade possível, com os dados extraídos. Então, aqui foram os dados que foram automaticamente reconhecidos pela plataforma. Então, o próprio motor já sabe que são documentos de identificação e já extraiu os dados relevantes para o documento de identificação. Quando o comprovante de endereço, a gente extrai outras informações, porque a gente precisa checar se o nome da pessoa é o mesmo nome, se o CPF é o mesmo que está no CNH. Nós temos a selfie com 99% de similaridade e temos o contrato com a presença de assinatura, né? Então, o dossiê está completo, né? O contrato tem obviamente, isso é um conceito, né? O contrato ele tem a assinatura com os dados e tudo isso está validado. Então, a gente pode liberar a abertura da conta. Então, a gente vai enviar, por exemplo, um push notification, né? Via aplicativo para o dispositivo falando, olha, sua conta foi analisada e sua conta vai ser aberta, em breve você vai receber as informações. E o back-office do banco recebe todas essas informações compiladas, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente está liberando os dados da transação via XML. Então, a gente tem lá toda a informação descrita em arquivo XML, e a gente tem os documentos que foram capturados já tipificados e separados, né? Então, tem o documento de identificação, nós temos um protocolo de formalização que diz as identificações únicas do dispositivo no momento da assinatura, a posição geográfica no momento da assinatura, que o documento estava assinado. A gente tem as informações de quem foi o analista de back-office que olhou esse processo e todo o resultado da extração. E, obviamente, temos também o contrato ali com a presença de assinatura. Então, a gente tem um formulário que foi preenchido e assinado pelo cliente. Então, o próprio banco recebeu todas essas informações. E quando no final a gente recebe, por exemplo, uma tentativa de fraude, onde a pessoa, executando o mesmo processo, ela só esconde o rosto, né, porque ela, enfim, está tentando abrir uma conta em nome de uma pessoa que não é ela, automaticamente a própria plataforma tem a capacidade de perceber isso. Então, quando ela passar pela atividade de checagem, ela vai perceber que houve um erro e a transação vai seguir por um caminho diferente, falando, olha, a selfie não bate com o documento, sua conta não vai ser aberta. Então, a própria plataforma, sem intervenção humana, já disse que aquela conta não vai ser aberta porque existe uma pendência de documental. A pessoa, se ela quiser, tiver boa intenção, ela vai enviar novamente o dado. Outro processo que pode ser automatizado é um processo de firmas e poderes, né? Então, quando você abre uma conta de pessoa jurídica, por exemplo, isso acaba ficando um pouco mais complexo, né? Então, você tem lá
que enviar o documento de contrato social. Nesse caso aqui, a gente está simulando o envio por e-mail, mas a plataforma ela consegue receber esse contrato social, identificar os sócios, aí já envia para o back-office checar só os dados do sócio, porque se um sócio, se a pessoa que está tentando abrir a conta não figura, né, com as permissões para isso, automaticamente a gente já pode interromper o processo, mas se tudo estiver ok, a gente parte para uma análise de uma sessão de firmas e poderes, depois joga para o back-office de novo, conferir os firmas e poderes, gera a ficha cadastral, submete para assinatura, espera que a pessoa assine o documento e envie novamente por e-mail. Depois a gente analisa o dossiê completo, envia esse dossiê completo para o back-office e autoriza ou não aquela abertura de conta. Então, um processo um pouco mais complexo, porque você tem mais análise para realizar, mais documento para analisar, mas continua sendo um processo inteligente, onde você tem regras conectadas com robotização, com pessoas, com smart caps, né? Então, mostrando também esse processo, ele vai ser um processo que vai ter... ele é um pouco maior, ele tem mais dados durante a análise, mas ele tem basicamente o mesmo conceito do onboarding. Então, aqui a gente tem a pessoa simulando o envio do e-mail, né? Então, eu vou simular aqui, olha, me chamo Bruno, eu quero abrir uma conta em nome da TCG, por exemplo, e a própria plataforma no fluxo, ela vai ficar escutando, vou anexar o contrato social, né? A plataforma fica escutando uma caixa de correio, quando cai um e-mail lá, ela automaticamente baixa esse e-mail e inicia o processo de transação. Então, como eu falei, primeira etapa, fazer a análise do cadastro, a gente disponibiliza no back-office para que ela possa checar o cadastro, e nesse back-office a gente tem ali o nome, CNPJ, as identificações do sócio, né, de quem assina pela empresa ou do administrador legal, enfim. E o analista de back-office ele já pode só ali dar o ok, porque todas as informações foram extraídas corretamente, todas as informações estão presentes de forma correta. Com isso, automaticamente sai para uma análise de firmas e poderes. Nessa análise, dentro da mesma plataforma, o analista vê os dados dos administradores travados e vai analisar ali se eles têm as permissões necessárias, se eles têm os poderes necessários para fazer ali solicitar aquela abertura de conta. Então, observe que é um tratamento de um documento totalmente desestruturado, né, um contrato social. Estando tudo ok, a própria plataforma gera a ficha e envia por e-mail para a pessoa falando, olha, o processo avançou, a gente precisa que você assine a ficha cadastral e devolva por e-mail para que a gente siga com o processamento. Então, a pessoa pode ali receber a ficha cadastral, que foi gerada e preenchida automaticamente pelo sistema, e ele vai responder esse e-mail com essa ficha assinada. Então, eu vou só dizer aqui, prezado, segue conforme solicitado a ficha e vou anexar ali a ficha já assinada, né? Então, a ficha com a presença de assinatura. Quando a plataforma receber esse e-mail, observa que a transação está aguardando a assinatura, a própria plataforma tem a capacidade de juntar essas transações, ou seja, é o documento assinado para compor o dossiê e mandar para a plataforma de back-office. E o back-office ele vai ver todo o documento que já foi processado, mais a presença de assinatura na ficha cadastral. Então, a própria plataforma juntou o dossiê e você tem um processo completo, né? Você tem o contrato social com a comprovação, você tem a ficha cadastral assinada e você pode seguir com essas informações para processamento, né? E aí, ali, a gente avança com o processo para a sequência na ficha. O que a gente diz que melhora, né, de fato, a satisfação do cliente é principalmente nos casos onde a abertura não vai funcionar, né? Então, aqui eu vou simular, por exemplo, um caso de erro, onde a pessoa envia os documentos, né? Só que, por exemplo, ela não tem os poderes necessários ou ela não figura ali como uma pessoa que tem a permissão de abrir a conta no nome da empresa. Rapidamente ela já vai receber um e-mail de notificação. Vamos supor aqui que algo está errado ali naquele sócio, né? Nos poderes ele não tem os poderes necessários. A pessoa já diz, olha, poderes insuficientes, e o próprio pessoa que está recebendo aquela informação, ela já vai receber uma notificação falando, olha, você não pode, né, essa conta não vai ser aberta porque você não tem poderes suficientes para abrir essa conta. Então, rapidamente, né, a experiência do cliente ela é satisfeita porque em poucos segundos ela já sabe que não vai ter aquela necessidade. Então, tanto quanto dá certo, quando tem algum erro, a gente está respondendo o mais rápido possível para que o cliente possa ter acesso a essa informação. Outro caso mais genérico que a gente gostaria de mencionar é justamente fazendo menção à triagem de documentos, né? Então, como você trata ali documentos que chegam, por exemplo, numa caixa genérica ou que as pessoas entregam na recepção do banco ou que eles fazem upload para um canal digital,
não importa. Como você classifica isso e distribui de forma automática, garantindo que cada departamento vai receber, de fato, o seu documento, né? Então, ou vai receber, de fato, aquele processo, aquela transação que diz respeito ao seu cenário. Então, a ideia é que você tenha a plataforma recebendo e triando todos os documentos que chegam na empresa. Então, a gente vai importar automaticamente documentos ou receber via API, classificar, extrair as informações e distribuir automaticamente dentro do banco. Então, para isso, eu estou simulando um fluxo curto, que a plataforma só classifica, extrai e manda para o departamento correto o e-mail, né, quem enviou aquele e-mail, qual foi o assunto do e-mail, qual é o tipo de documento, por que a gente está enviando para aquele departamento aquele documento. Então, simulando esse processo, também é um processo bem simples dentro da plataforma. A gente tem um fluxo pequeno, eu vou simular o envio de 3 e-mails, né? Um e-mail com uma nota fiscal, um e-mail com um atestado e um e-mail com uma intimação, né? Então, são 3 e-mails que eu vou enviar para a mesma caixa, com anexos diferentes, né? Um atestado, que é o que a plataforma vai analisar, e a própria plataforma ela vai ficar enxergando essa caixa genérica, e toda vez que um e-mail cair, então nós temos os 3 e-mails aqui não lidos, toda vez que esses e-mails cair, a gente vai importar, e a própria plataforma vai extrair o OCR, extrair os anexos, extrair as informações, classificar e disparar para o departamento correto. Então, jurídico, RH e contas a pagar. Então, são desvios feitos dentro do próprio fluxo. E cada departamento, quando acessar, vai conseguir ver de quem é o e-mail, né? E por que foi para lá. Então, a gente sabe que tem um documento que é a intimação, né? Então, o outro processo, o RH, então ele vai receber lá um atestado, a própria plataforma já classificou e sabe que isso é um atestado, que veio por um funcionário, e temos uma nota fiscal, por exemplo, que veio por um fornecedor. Então, também a triagem pode ser automatizada dentro da própria plataforma. Então, desde processos específicos para produtos e serviços, como o que nós chamamos de mailroom process, que é quando você tem todos os processos ali automatizados, de fato, dentro da própria plataforma. Falando um pouquinho dos benefícios, né? Então, quando você tem o que a gente encontra nos cenários que a gente consegue implantar esses processos automatizados, que a gente consegue implantar automação dentro dos processos, a gente vê, né, uma redução ali nos custos, né, uma economia ali no tempo de processamento, e com isso você tem uma maximização dos lucros, mas tudo isso só é possível porque nós temos uma implementação curta, né? Como a plataforma é no-code, low-code, a gente não tem a necessidade de gastar 6 meses, 8 meses automatizando um processo de negócio. Primeiro que a gente pode trabalhar com uma metodologia ágil, entregando, né, até partes da automação, e com isso você consegue ter ali já a otimização desde o início, né? Você consegue ir recebendo o resultado daquele processamento, da automação. E aí o teu payback encurta, tá? Então, a ideia da plataforma é que você faça implementações rápidas e comece o mais rápido possível a receber os benefícios daquela automação, né? E de bônus, né, o que a gente fala, que você atinge ali excelência na experiência do cliente. Então, quanto mais rápido você atende um caso, né, de solicitação de produtos ou serviços, melhor a experiência daquele cliente, independente da sua resposta. Falando de alguns números que a gente já tem implementado, operações de crédito imobiliário, nós conseguimos reduzir ali de 40 para 12 operadores no back-office. Nós temos mais de 80 regras de negócio validadas automaticamente por transação, e nós temos mais de 75 campos extraídos automaticamente por transação. Então, você antes tinha 40 operadores para analisar as transações inerentes ao processo de crédito imobiliário, hoje você trata somente a exceção com os 12, né? Então, a própria plataforma ali trouxe ali uma redução de 28 operadores. Temos operações de abertura de contas, com mais de 4.500 transações por dia, reduzimos ali para 1/3 o volume de operadores analisando os documentos. Temos 50 vezes mais dados extraídos, então antes era uma análise visual, né, só garantindo ali poucas informações, e agora a gente está, de fato, confrontando as informações entre os documentos e tomando a decisão com base nos dados. Esse processo ele contempla pessoas físicas e jurídicas, e realmente é um processo, um grande caso de uso para a gente. A gente teve 70% de automação só na primeira fase. Então, o resultado também foi bem interessante, porque a gente consegue, de fato, entregar uma automação muito interessante para aquele processo, e aí depois você começa a trabalhar
justamente no refinamento de cada uma das etapas. E temos operações de cartão de crédito, né, concessão de cartão de crédito, que recebem mais de 5.000 solicitações diárias. A gente tem zero intervenção humana, então esse processo, o que a própria plataforma faz é a gente recebe os dados que foram impressos no contrato que foi assinado pelo cliente e a gente checa se os documentos de comprovação, se existem aqueles dados no documento de comprovação. Então, por exemplo, eu vou lá, solicito um cartão de crédito para esse banco e preencho meus dados, eu vou validar, olha, o nome que está no documento de identificação é Bruno de Ávila Zampaglione, o CPF é 1234, a data de nascimento e tal, e valido também se o documento está assinado ou não. Então, com essa validação, o banco tem a tranquilidade de que ele pode liberar aquele cartão, e com isso a gente tem um tempo de processamento médio de 22 segundos, né? Então, para cada documento ali, ele passa, a gente finaliza a formalização dele em torno de 22 segundos, antes levavam 5 minutos por documento, e a gente diz que a gente tem 99% de automação, porque de fato não tem intervenção humana, né? Então, a gente recebe, analisa, processa e entrega o dado para o sistema de transação para que ele possa analisar as informações. Então, com isso, nós temos integração ágil com os processos de negócio, nós temos a redução da mão de obra. Eu acho que o foco é justamente você ter cada vez menos pessoas tendo que intervir em processos de negócio, né? Acho que isso é o estado da arte da digitalização, você tem só o cliente solicitando alguma coisa, em especial agora com o Open Finance, né, que a gente pode cruzar as informações com outros bancos. Você tem menos necessidade de uma pessoa olhando aquilo ali, gerando um gargalo em cima de mão de obra. Você tem a redução de risco, porque você está tomando decisões com base nos dados, você não está dependendo ali do bom humor, né, do analista, que hoje está sem vontade de analisar corretamente, está avançando os processos sem ter a devida atenção. Você tem um processamento muito mais rápido, principalmente nos casos de exceção. Quando dá algum erro, a gente já devolve para a ponta e fala, olha, esse processo não vai... A gente interrompe a operação no momento que a gente encontra o problema para justamente garantir que, enfim, a experiência do cliente não seja afetada lá na ponta. Quando está ok, melhor ainda, ele pode receber o mais rápido possível e você tem muito mais informações, né? E aí uma mensagem que nós gostamos de deixar antes de liberar para as perguntas, bem no horário, é que para que não limite os pensamentos, né, sobre o que pode ser feito dentro de um processo de transformação digital, mas que você trabalhe com peritos, né, com as pessoas que têm essa experiência. Acho que a palavra de ordem nesse tipo de implementação é know-how, né? Então, você tem a Recognition com mais de 30 anos de mercado, justamente com foco no segmento financeiro, você tem a TCG com mais de 20 anos no foco de automação de processos. Então, quando você junta essas duas forças, você, de fato, tem as capacidades, você tem as possibilidades de automação e você consegue sair com uma implementação de transformação digital bem-sucedida. Então, abrindo aqui, eu vou tentar ler algumas perguntas e ver o que o pessoal comentou e vou respondendo para a gente tentar terminar no horário. Então, uma primeira pergunta é com relação a tipo de implantação, se essa plataforma ela roda em nuvem ou se ela é uma plataforma que ela roda dentro do data center, né? Então, nós temos as duas possibilidades. Então, tanto a TCG quanto a Recognition tem a possibilidade de ofertar a solução em nuvem, caso seja do desejo, né, da empresa, ou para as empresas que têm data center próprio ou têm uma nuvem própria, a gente consegue fazer as instalações on-premise. Então, a gente pode ter um ambiente totalmente desconectado da internet, totalmente desconectado. A plataforma pode rodar totalmente apartada ali dentro do teu próprio ambiente, ou para quem não quer envolver o departamento de TI nesse primeiro momento, a gente pode oferecer a nossa solução na nuvem. Deixa eu ver, com relação ao licenciamento, né, todo o licenciamento da plataforma ele é baseado em transação, então existe ali a gente faz uma análise, um levantamento de quantas transações vão ser processadas dentro do ano, né, quantas páginas vão ser processadas dentro do ano, e com base nisso a gente gera a licença, né? Então, a gente gera uma licença de volumes, cada página que é processada abate desse volume, e quando esse volume vai chegando próximo do fim, a própria plataforma começa a te avisar para que você perceba e possa adquirir mais licenças. As licenças elas podem ser por subscrição de uso, né? Mesmo tanto no cloud como on-premise, ela pode ser subscrição de uso, e aí você paga ali, isso vai a OPEX, né? Você paga enquanto você tem aquela operação, ou pode ser um licenciamento perpétuo, que vira um ativo da empresa. Você pode comprar aquela licença
e aí a manutenção, né, de 20% no primeiro ano ela é obrigatória, a partir do segundo ano ela deixa de ser obrigatória. Falando um pouquinho sobre serviços profissionais. Os serviços profissionais, eles podem ser entregues diretamente pela Recognition, então a Recognition ela tem um time ali com capacidade de entregar, né, de ajudar e de apoiar as empresas na implantação e na sustentação dos processos. Eventualmente, a TCG tem essa capacidade também, então nós podemos trabalhar em conjunto com a Recognition, mas como uma plataforma de software, eu acho que né, a ideia final é que vocês também possam desenvolver seus próprios processos de negócio, que vocês possam, tanto nós quanto a Recognition, forneçam treinamento e os próprios departamentos sejam capazes de modelar seus processos de negócio e chamar a gente, ligar para a gente em caso de alguma dificuldade, em caso de algum problema. A última pergunta. Se nós temos já documentos pré-treinados para reutilizar na solução e se isso encurtaria o tempo de processamento, o tempo de implantação. Sim, eu acho que para documentos mais genéricos a gente não precisa começar do zero, né? Então, tanto a TCG quanto a Recognition, a gente já tem algum know-how de conhecimento em documentos como, por exemplo, comprovantes de renda, comprovante de residência, documento de identificação, DUT, são documentos mais genéricos. Isso a gente já tem alguma coisa pré-definida dentro da solução e a gente pode iniciar um processo a partir disso, tá? Mas sabendo que os processos finais, né, os documentos e o treinamento final daquele processo, ele é um ativo da empresa que contratou a TCG ou a Recognition. Então, a gente não compartilha essas informações. Então, se você conseguiu lá 90% no teu produto, pode ficar tranquilo que esse tipo de informação não vai ser compartilhada com outro cliente. O que a gente pode compartilhar, sim, são as bases genéricas que tanto a TCG quanto a Recognition têm disponíveis. Bom, Thiago, da minha parte, acho que é isso. As dúvidas também se encerraram. Só deixo aberto aqui para, enfim, meus contatos, qualquer pessoa que quiser entrar em contato tanto comigo quanto com o Thiago, acho que vai ser um prazer a gente atender vocês. A parceria da TCG com a Recognition é bem transparente, então não tem problema. E a gente se coloca à disposição. No mais, eu gostaria só de agradecer a presença de todos e falar que a gente vai compartilhar em breve o link aí dessa palestra, desse webinar, para que vocês possam divulgar internamente dentro das empresas e vocês possam rever aí, caso algum ponto tenha ficado com dúvida. Thiago? Maravilha, Bruno. Muito obrigado pela excelente apresentação. Eu acho que foi bem produtivo. Espero que os participantes tenham realmente gostado. E, repetindo o que você acabou de colocar, esse material todo vai ser divulgado hoje ainda para vocês todos, o link do vídeo também. E nós nos colocamos à disposição de vocês para agendarmos reuniões pontuais para tratar alguma demanda específica que vocês possam ter, tá? No e-mail que vocês vão receber, além do contato do Bruno aqui já na tela, vocês vão receber os contatos aqui nossos da Recognition. Então, estamos à disposição de vocês para darmos sequência aí e atendermos as demandas que vocês possam ter dentro das instituições financeiras que vocês trabalham. Tá bom? Já estamos dentro do horário, então acho que a gente já pode encerrar. Então, Thiago, obrigado mais uma vez pela oportunidade, obrigado a todos os participantes. A gente se vê no próximo webinar. Maravilha. Obrigado, gente. Até logo. Tchau, tchau.